na faixa de 5,5 até 7 no máximo. Sim. Aí se ele fica muito alcalino, ele fica retífico. Fica indisponível. Aí você pode ter o nutriente, mas fica indisponível. Mas como que faz com o solo, tipo assim, o solo da Europa ou o Chile, que é um solo alcalino? Aí você não precisa jogar calcário. Não é que é alcalino, ele é neutro. Neutro, tudo bem. Neutro não tem problema. Não, eles são alcalinos, o solo lá, não é? Então, quando é muito alcalino e começa a ter problema de alguns problemas, aí, em vez de jogar calcário para aumentar o pH, tem que jogar enxofre para diminuir o pH. E ácido úmido. E matéria orgânica, né? O enxofre diminui o pH, no caso? O enxofre diminui. Aí é o seguinte, quando um solo tem muito teor de matéria orgânica, aí o pH não afeta nada. Fica estável. Porque daí as plantas vão viver da matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela agrega muita coisa também. Que daí é uma coisa diferente de você trabalhar só com o solo. Sim. Então minha dúvida é assim, a cinza então Não pode jogar muito. Não pode jogar muito. Mas o que diferenciaria ela com o carvão? Que nem eu vi você falando. Então, o carvão, veja bem, o carvão é pedacinho, pedaços. Quando a gente usa carvão num substrato ou num berço, o objetivo primeiro é o quê? Arejamento daquele ambiente. Arejamento, porque eles são pedacinhos. Ele vai aumentar o arejamento, a quantidade de dióxido de ar que tem ali. A raiz precisa de ar. Os micro-organismos precisam de oxigênio, de ar. Então o carvão, um objetivo do carvão é arejar. Outro objetivo do carvão é que o carvão ele tem microporos nele que serve de morada para micro-organismos. Os micro-organismos moram naqueles poros do carvão. E o carvão também ele é fonte de potássio, né? Principalmente. Agora, a cinza, por conta dela ser, a granulometria dela ser pequena, ela é farelada, então o carvão ele não vai reagir com o solo, não reage na grade química do solo, porque ele é grande. Para ter reação precisa ter muito contato. Então o carvão é grande, mesmo ele tendo a mesma composição da cinza, ele é grande, não tem reação. Aí a cinza, primeiro, ela não vai conferir arejamento para o ambiente, porque ela é pequena, né? Imagina. E por conta da granulometria dela ser menor, e ela ser rica em potássio e cálcio, ela vai reagir com a grade do solo, por conta do tamanho dela. Ela reage. O carvão reage pouco, vai reagir menos, mas reage bem menos. Por isso que quando você vai fazer a carbonização de alguma coisa, você tem que deixar a tela ficar com pedacinhos, não moída, né? Farelada, que daí tem reação com o solo. O mesmo efeito seria, vou dar um exemplo, que você queimou umas madeiras. O pedaço eu posso usar, o pó já não é tão... O pó pode usar, mas menos. Menos, né? Tem que usar pouquinho. Tem muito caso, usar até jogar um pouquinho de cinza em volta de um pé de couve, por exemplo, que está cheio de pulgão. Quando você joga a cinza, aí a planta já absorve o potássio rapidamente. Aí o potássio deixa os tecidos mais duros e as pragas e doenças não gostam. É como se fosse um adubo, a cinza. Mas como qualquer adubo, você tem que usar na medida certa, né? Se for alguns que a gente teve conhecimento daqui da região, alguns solos que têm alto teor de potássio daqui da região, não pode usar, não deveria usar, né? A cinza. Agora, tudo
vai basear na análise do solo. Né? Não pode, só porque o negócio é barato, é bom, você ficar jogando muito. Tem um caso, como não sei se todos ouviram, uma produtora de verduras aqui de Amparo, né? Arrumou cinza e foi jogando na propriedade dela. Ela perdeu toda a safra e até hoje ela tem problemas. Porque se aumenta muito o pH, os micro-organismos morrem, porque o pH é muito alto, né? Outra, alguns nutrientes ficam indisponíveis para a planta, tipo o fósforo, o zinco, o ferro. Então a primeira coisa que acontece quando você joga cinza em excesso, as plantas começam a amarelar. Fica amarela, clara. Isso é falta de ferro. E se ela não consegue absorver fósforo, o fósforo é a energia da planta. Ela não tem energia para nada, nem para absorver os outros ali. Então é muito sério isso, né? Tudo tem que ser usado na medida certa. Né? De potássio, lá consegue ter colado 20. Tem, se você procurar, tem sim. Porque se eu tiver. Vai mudar um pouco, lógico. Mas dá para ter uma Uma ideia. média, né? Porque aí dá pra fazer até, porque eu posso usar como adubação, como adubo. Você pode pôr até no biofertilizante, na medida certa. Sim. Né? Pra fungos, né? Boa não, péssimo para fungo, né? E é uma calda muito legal para aplicar, porque daí ela mostra os defeitos da pulverização. Daí a gente só que tem que começar a fazer hoje. Ela é feita com calcário, cal virgem, cinza e sabão. Você tem essas coisas aqui? Sabão tem, cinza tem, cal só, cal tem a calcário. Cal virgem não. Não. Eu posso trazer amanhã. Mas Não, tem que começar a fazer hoje mesmo. Não, mas daí a gente faz ela sem o cal virgem mesmo. Eu passo a receita certa para vocês. E daí a gente faz sem o cal virgem, porque ela fica de um dia para outro. A cinza tem que reagir, o calcário tem que reagir. Entendi. Talvez eu tenha um pouquinho de. Cal virgem? Hã? Talvez eu tenha um sítio um pouquinho de cal. Se é pouca coisa, o quê? 1 quilo, 2? Tipo na hora do almoço, porque daí no início da tarde a gente podia preparar esse início da calda branca. Mas eu posso subir lá. Eu acho que tem um resto que sobrou no balde lá. É pouquinha coisa. Uns 2 quilos. Quer ver? Deixa eu ver Eu trago lá, se precisar. ver a receita dela aqui. Peraí. Eu vou pintar as vacas e enfrentar o cheiro. Você tem essas apostilas do cenário eletrônico? Não, isso que eu tô falando. Me lembrem. Já falei que vocês não me lembram. Eu não esqueço, eu esqueço. Tá. Me lembro que eu mando pra você em arquivo. Não, porque eu tô vendo que esse em papel não vai Manda no grupo. Eu mando o arquivo no grupo. Depois aí vocês imprimem. Ou nem imprime, né? Vê no computador mesmo. É interessante imprimir. Eu gostei daquela que o Roberto deu pra nós lá. O que? Das mudas? Que é bacana. Então, mas olha, a da implantação do pomar, a da escolha do local não veio. A gente vai precisar meio quilo de cinza peneirada, meio quilo de calcário dolomítico, meio quilo de cal virgem, 50 gramas de sabão, 20 litros de água. Tranquilo. Pouquinho Ó, coisa. cinza, calcário dolomítico, tem cal virgem só que falta. Tudo meio. Tudo cal virgem. 20 litros é uma bomba. Aí, você mistura 10 litros com umas coisas, depois na hora de usar mistura os dois. Silvana, sempre eu perguntar quando faz sabão comum, por exemplo. Pode ser sabor de coco? Pode, o sabão a gente vai, se for sabão em barra, você rala ele e esquenta ele para derreter. Ou pode usar o detergente. O objetivo do sabão é o quê? É agir como um adesivo. Colar ali. Você viu essa discussão, ó, detergente tem que ser neutro. Tem que ver? Vou pôr no grupo. Pode ser, né? Porque quanto menos coisas químicas tiver, melhor, né? Outro objetivo do sabão é que os insetos, eles têm um exoesqueleto.
Porque a soda é... formado por quitina em volta dele. Aí o sabão, ele envolve aquilo ali e mata o inseto associado. Às vezes, simples, só você usar uma água com sabão, você já mata várias coisas. Sim, tá ruim lá, vê lá. Não, Pode deixar assim. alguém que teve, eu tiro um pouco da... Então, gente, vamos dar uma passada. Depois eu passo a apostila para vocês, então. Já marcaram aí, ó. Essa aqui ficou melhor, cara. Vou pagar mesmo. Não, eu juro que eu esqueci. Não, o pessoal adora pegar no pé, viu? Qualquer coisinha, cada dia é uma vítima. Cada dia um vai ser a vítima. Não sei o que esse cantor vai cantar de raiva, não. Bom, gente, então a gente já escolheu a área, já implantou o vinhedo, já viu a questão de multas, que é um problema seríssimo, né? E fizemos todas as etapas corretas e agora é a parte de cuidar das plantas, né? Para que ela tenha o maior desempenho possível, porque nós escolhemos o local adequado, preparamos o solo como tinha que estar preparado, então está tudo certo. Então, mesmo assim, depois dessas etapas cumpridas adequadamente, ainda há necessidade de realizar as atividades para que a planta não vire uma moita, né? Para que as gemas, vocês viram onde a gente falou muito de gema, de luz, de irradiação solar, né? Então, se você não faz as podas corretas, não vai bater sol na gema e aquela gema não se transformará num cacho grande com bagas grandes. Se faltar luz, pode até a gema nem se transformar em cacho. Ela vai se transformar em gavinha. Não é isso? Então, o que nós queremos é um cacho, principalmente quando se fala em uva para mesa, né? Vocês estão começando a perceber que o raciocínio para uva para vinho e uva para mesa é um pouco diferente, né? E para vinho fino e para vinho comum também é diferente. Então, ontem a gente falou da formação de açúcar, da diferenciação de gemas, tamanho do cacho, tamanho da baga, tudo isso tem a ver com o sol. Pizza, o tamanho da pizza, matar os irmãos. Então, tudo que a gente falou ontem tem a ver com produção e qualidade da produção. Agora, quando você vai pensar em vinho fino, aí é um negócio mais além. Aí a gente tem que começar a falar em diferença de temperatura de dia, de noite, né? De horas de calor, de frio, o negócio aí vai ficando mais complexo. Então, para uva de mesa, essa questão de luz é mais simples. Agora, para uva de mesa, em contrapartida, no campo, os tratos culturais são às vezes até maiores. Porque, como o seu piso falou ontem, às vezes um cacho bonito não significa que o vinho vai ser bom. Agora, para uva de mesa, eu tenho que ter aparência. Para uva de mesa, eu tenho que ter até o cuidado da colheita para não tirar a pruína das bagas. Então, a diferença para uva de mesa, você vai ter que ter mais cuidado, principalmente com os cachos.
com a aparência dos cachos. Para uva de vinho, a colheita é mais fácil, né? Você vai economizar mais embalagem e tal, mas a uva de mesa você precisa de aparência. E ainda tem mais. Algumas cultivares de uva para mesa tem uma característica de cacho compacto. O que é cacho compacto? Uma baga muito grudada com a outra. Isso pode, em uva para vinho também, algumas variedades têm o cacho compacto. Essas variedades, para mesa, elas vão ter dois problemas. Das bagas ficarem menores e, por conta das bagas, uma ficar colada com a outra, você ter mais possibilidade de podridão de cacho. Então, algumas variedades que vocês vão ver, a gente tem que matar os irmãos mais cedo. Por exemplo, flor, né? Tirar o excesso de flor, depois tirar o excesso de baguinhas, para que aquelas que sobrarem ficarem maiores e até mais doces. E até mais doces, porque daí sobra mais comida para elas, não é isso? Que a gente viu ontem, a relação fonte-dreno. Então, além dessa relação fonte-dreno, tem a questão da aparência também. Em algumas variedades para a mesa, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Alguém tem alguma experiência com alguma variedade? Pra vocês terem uma ideia, a região de Mogi foi pioneira na produção de uva Itália, né? Hoje você não vê mais. Por que acabou isso, né? Por vários motivos. Um dos motivos é que precisava muita mão de obra. Aí depois a uva fina de mesa foi para a região de Pilar do Sul, que também o pessoal foi largando. E para aproveitar a estrutura das uvas, optaram por plantar o maracujá doce, que depois deu problema também. Mas foram abandonando essas lavouras, foi diminuindo muito. Ainda tem alguns heróis que sobrevivem, mas foi sendo abandonado por conta de usar muita mão de obra. Imagina, você tem que pentear a flor, depois tirar a baguinha, depois passar ácido de berélico para crescer a baga, e um monte de pulverização, chegava a 30 pulverizações. O Vitário vamos bem enjoado para mexer. Hã? O Vitário vamos bem enjoado para mexer. Aí o pessoal foi abandonando. Então, um cultivo, ele tem que ser rentável. A partir do momento que você gasta principalmente muita mão de obra, que hoje eu falo, sem sombra de dúvida, mão de obra é o ponto crítico de qualquer cultivo, abandona, vai fazer outra coisa, né? Aí hoje a Embrapa criou umas uvas finas, né? Porque hoje a criançada quer uva de mastigar, né? Os antigos ainda gostam de uva de chupar. Mas que a criançada quer uva sem semente e uva de mastigar. A Embrapa criou umas variedades interessantes, né? Vocês, por exemplo, a Isis. A Isis não precisa fazer nada disso que a gente vai falar aqui, mas algumas variedades ainda precisam, né? Porque ontem também a gente falou alguma coisa sobre, estava falando de alguns hormônios, né? A semente, ela tem
um hormônio que faz o fruto, a baga crescer, né? Aí, para você deixar o fruto maior, alguns também há necessidade de aplicar giberelina, no caso, né? Aí, eu estava indo atrás, não sei se vocês chegaram a ver o trabalho lá que eu mandei no grupo, da giberelina, para orgânico. Tem lá um jeito que extrai giberelina, mas é meio complicadinho mesmo. E outros tratos que teria que fazer, além disso, que a gente viu ontem a gente viu na parte da poda, né? Desnetamento, a desbrota, o que mais que a gente viu ontem, né? A retirada do excesso o desponte, né? A gente viu desbrota, desnetamento e desponte, né? Aí o Pedro deu a dica, quando for fazer o desnetamento, né, Pedro? Tirar a gema junto. Não, tirar a rente e a gema. Né? Tirar a rente e a gema, né? Que daí ela vai... Porque senão a gema, como a gente falou ontem, a uva, ela tem uma gema múltipla. Ela brota várias vezes no mesmo lugar, né? Então você tira, ela brota, você tira, ela brota, você tira, ela brota. Aí, no tirar, tem até o jeito certo. Não pode tirar no sentido dela, senão vai lascar, né? E não pode ser gente que faz até com tesoura. Uma vai demorar mais e ela vai botar mais rápido, né? Então tem um jeito certo de fazer a retirada desses brotos, porque senão ela vai rebrotar mais rápido e vai dar mais serviço e vai aumentar o custo de produção do vinhedo. Então tudo tem um jeito certo de fazer. A gente ressaltou também ontem, sempre que fazer essas podas verdes, fazer em dia claro, né? E se não der para fazer em dia claro, fazer imediatamente pulverizar uma cauda protetora das cicatrizes que foram deixadas nas podas verdes, né? Outra que a gente falou ontem também foi retirada das gavinhas, né? Que tem muita gente que pensa que é para deixar a gavinha lá para você prender, mas não pode, porque a gavinha vai lignificar, vai enrolar ali, vai ser difícil tirar depois, e esse gavinha lignificada é esconderijo de praga e doença. O que mais? Esse metiolato aí, qual que é essa cauda? O metiolato poderia ser essa cauda branca que a gente vai fazer. Pode ser uma bordaleza fraca. Lembrando que, sempre eu vou lembrar isso, eu vou lembrar para vocês. A cauda bordaleza tem que ser usada com parcimônia. O mínimo possível. Porque a cauda bordaleza é composta por cobre. Cobre é um micronutriente. A planta exige em quantidades pequenas. É muito fácil você ter fitotoxidez por cobre. Mas se você fizer bem diluído de uma cauda fraca, né? Mais fraca e o mínimo possível. 3%, né? Separado. 0,3%. 0,3%, 0,2%. Mas, Silvana, que nem vocês estavam falando do biofertilizante ontem, até a aplicação de EM. O pessoal que faz muito isso fala que a cauda bordaleza, quando se aplica o cobre, é uma carência de 30 dias para fazer efeito. Senão você está aplicando o biofertilizante para nada. O biofertilizante, então, outra desvantagem de usar cobre, água oxigenada e cloro é que eles são biocidas. Vai matar os bons e os maus. Então o cobre deve ser usado numa situação de emergência. Tipo, você já viu, por exemplo, vai ter uma frente fria aí que vai ficar uma semana chovendo. E você tem fonte de inóculo ali. E aí você deu uma bobeada e ficou uma fonte de inóculo. Porque o ideal
era não ter que usar água oxigenada, cloro ou cobre. O ideal é isso. Só que, como eu disse, a gente tende a chegar ao ideal, porque são biocidas. E no manejo biológico, a gente quer aumentar a vida no ambiente. Então, quando você usa um agente biocida, vai que eu tive que usar. Apareceu lá, choveu muito, já está com algum sintoma. E outra, se está com sintoma, veja bem, esses produtos, o cobre, o cloro e a água oxigenada, eles vão agir externamente na planta. Externamente. Se tem sintoma, se já está esporulando, o bicho já está dentro da planta. Então já ocorreu infecção. Essa água oxigenada, o cloro e o cobre é para tirar o que está na superfície da planta. E no caso da calda bordaleza, às vezes formar uma capa protetora para o bicho não entrar. Agora, se ele estiver lá dentro, já ocorreu infecção. Então, o objetivo desses, o que é? É não ocorrer infecção em outras partes da planta. Certo? Em outras partes. Por exemplo, tem uma folha que está com sintoma. Daí eu vou passar para que aquele esporo não vá afetar outras partes das plantas. Então isso tipo é uma emergência. Mas o nosso objetivo é com o tempo não ter que ter essas emergências. Porque se você usar água oxigenada, cloro ou cobre, você vai ter que uns 15 dias depois, dependendo da concentração que você usa, se usar essa concentração baixa, uns 15 dias depois, você vai ter que começar a colonizar de novo o ambiente com os biofertilizantes. Porque você acabou com tudo que você pôs lá. Então você faz um manejo com bocacha, com um biofertilizante no ar, daí você vai lá e mata. Aí você tem que colocar de novo. Não me parece lógico isso? E outra, vamos lá, mais além ainda. Não é que o cobre, a oxigenada e o cloro vai matar todos os micro-organismos, não. Porque existem os micro-organismos endofíticos, que ficam dentro da planta. Esse ele não vai matar. Como ele não vai matar o fitopatógeno que causa doença que está dentro da planta, ele não mata. Os micro-organismos endofíticos, que são muito eficientes, ele não vai matar também. Então não é que é desesperador você usar um cobre, oxigenada ou cloro, né? Você usa e depois coloniza de novo. O objetivo é chegar um dia que eu não preciso usar. Um dia que meu solo estiver correto, a planta estiver absorvendo tudo que tem que absorver, né? Eu ter barreira de vento para não estar estressando a minha planta e trazer coisas para dentro do pomar. Mas não é para ficar usando direto isso não. Essas três coisas. É em situação de emergência, né? E esses produtos têm ação de contato. Então eles têm que ser muito bem pulverizados, né? Hora certa, bico certo, pressão certa, outros produtos, pH da água certa, né? A gente tem que ver todas essas questões, né? Não sei se pH da calda. Oi. muita gente entende melhor que eu nisso, mas a discussão que eu vejo muito dessa questão de higiene, principalmente aí, é de com o tempo ele também poder colonizar no moídio, no mídio, nos próprios fungos aí.
É uma ideia que eu sempre vejo que eles estão tentando chegar, justamente para não ter a cauda bordaleza, não ter o agente cobre. É o próprio fungo controlando o fungo, como a gente fala. Sim, o controle biológico é isso. É você colonizar, inundar. A estratégia é o seguinte: é inundar o ambiente com micro-organismo benéfico. Esses que vão brigar com os fungos que vão causar as podridões que a gente não quer. Porque a gente está manipulando a natureza, né? Você vai colocar a mais, vai aumentar o exército do micro-organismo benéfico. Só que o cloro, o cobre e a oxigenado mata eles também. Só que a gente tem uma sorte. Esses micro-organismos benéficos, eles são predadores. Eles são mais fortes do que os que causam doença. Eles suportam mais temperaturas altas, algumas moléculas, eles suportam mais que os outros. Essa é a nossa sorte. Mas mesmo assim, morrem. Então você tem que inundar de novo, né? Por isso o uso dos bocastes, dos biofertilizantes, né? Sempre, até que você chegue a um equilíbrio. Só que esse equilíbrio é muito difícil você chegar num pomar, né? Porque uma que você pôs uma espécie ali, que ela não é nativa ali da região. Ela não tem estratégia de sobrevivência. Ela não tem estratégias. Lembra da outra aula que a gente falou? Que tem, mesmo tendo os micro-organismos ali, tem planta que não consegue recrutar aqueles micro-organismos para seu benefício. Vocês lembram disso? Que a gente falou Da mandioca, os transgênicos, os híbridos, as cultivares e os crioulos. Mesmo tendo um monte de micro-organismo ali, o crioulo, que é adaptado, ele põe aqueles micro-organismos para trabalhar para ele. A cultivar com menos eficiência. O híbrido com muito menos eficiência. O transgênico com muito menos eficiência. Então, mesmo tendo ali, às vezes, por isso que esse equilíbrio talvez nunca seja alcançado. Porque aquelas plantas não têm a capacidade de recrutar os micro-organismos para seu benefício. O que é isso? Um micro-organismo que vai defender ela de doenças, outro micro-organismo que vai ajudar a absorver nutrientes, outro micro-organismo que vai melhorar o desempenho dela em alta temperatura ou em baixa temperatura. Então os criolão, eles recrutam, então eles são adaptados a sobreviver ali, porque eles recrutam os micro-organismos. Os outros que são exóticos, você põe um pêssego lá, põe um caqui, põe uma uva lá, eles não conseguem recrutar os micro-organismos. Então esse equilíbrio vai ser muito difícil ser atingido. Então sempre a gente vai ter que estar ajudando aquela planta ali. Principalmente plantando outras ou deixando o mato, porque o mato, os adubo verde e algumas plantas, elas ajudam essas exóticas, elas ensinam essas plantas exóticas a recrutar os micro-organismos. É a biodiversidade, né? Então uma planta ajuda na outra. Então sempre um pomar que você queira o mínimo de equilíbrio, vamos lá, tendendo ao equilíbrio, tem que ter muita diversidade. Se você vê um pomar com o chão limpo, sem plantas em volta, mas isso que eu falo, isso que eu estou falando é a nível de raiz. Então a planta tem que estar ali, principalmente com o chão coberto. O chão coberto por plantas. Por isso que é a vantagem de uma cobertura viva em detrimento de uma cobertura morta. A cobertura morta não vai ter essa relação.
Ela não vai ensinar a outra planta a recrutar os micro-organismos lá. Por isso que é muito importante você tender a esse equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? A planta ali ficar resistindo a pragas, a doenças, a frio, a calor, a geada, a vento. Tem que ter outras plantas sempre junto. Você vai lá, aumenta a biodiversidade por causa disso. Uma planta ajudando a outra, né? Só fala plantas companheiras, né? Alelopatia positiva. O que é alelopatia positiva? As raízes soltam substâncias ali embaixo que também ajudam de uma maneira ou outra. Tem a alelopatia negativa também, né? Alelopatia negativa, um exemplo, veio embaixo de pinheiro, num pinhal, não nasce nada. Elas soltam substâncias que não deixam nascer outras coisas. Batata doce. Oi? Bambu. Gosto de bambu. Ah, bambu. Então, a gente vai observando, tem informações que tem algumas plantas que são legais. O próprio mato nativo. Se não for um mato, você fala os mato mole, né? O mato branco. É muito interessante deixar eles ali. Né? Mas não pode competir com a planta. E esse coquetel de adubação verde seria uma alelopatia positiva? Sim, são plantas que já foram sendo selecionadas, já estão... Para trabalhar juntas. É muito interessante. Você vê, o protocolo da Embrapa, o protocolo de produção de uva orgânica da Embrapa, todo ano eles plantam coquetel. Eles, inclusive, eles falam que é como adubo, mas é muito mais do que isso. Não é só adubo. Para formar uma massa, matéria orgânica, formar nutriente, é muito mais do que isso. Essa relação vai muito além do adubo, né? É que o que dá a impressão é que aquilo ali vai formar nutrientes para a planta, mas é muito mais do que isso. Essa relação vai muito mais. É muito mais complexa do que simplesmente adubo, né? Esse termo aí, recrutamento de micro-organismos pelas plantas, é um termo criado pelo Dr. Rodrigo Mendes da Embrapa, eu já citei ele aqui, né? Ele que fala isso, recrutar micro-organismos, né? Por isso que é importante. Por isso o quê? Que a gente falou isso. Quando a gente mata eles usando a cauda bordaleza, por isso que no manejo orgânico não faz sentido você ficar usando muito a cauda bordaleza. Não faz sentido. Porque ao final eu quero um manejo biológico. Como é que eu vou ficar usando um negócio biocida o tempo todo? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Né? Então a gente usa em situação de emergência. E se tiver que usar, que o meu ambiente seja capaz de logo repor o que eu matei. Mas não é ali colocar um pulverizar todo mês, cada 15 dias, usar a bordaleza, usar a oxigenada, usar o cloro. São eficientes, né? Para uma emergência. Agora a branca já dá para usar de uma certa... Não, nenhuma cauda. A branca, ela também ela tem uma ação contra fungos. Todas essas caudas que a gente usar, todas, né? Até uma água com sabão. Você vai mudar ali o pH do lugar, você vai causar alguma questãozinha. Mas é emergência, eu vou ter que usar, ué. A base de enxofre, tipo coide também, entraria nisso? Sim, também. Só que, veja bem, por que eu falei cobre, oxigenado e cloro? Que essas três, elas são mais eficientes para matar. São mais biocidas, né? Outras são menos. Mas essas três, elas são eficientes.
Por exemplo, vou dar um exemplo da temoia que a gente faz, né? Apareceu uma antracnose aí muito difícil de controlar e ela aparece agora na época da colheita, que você não pode usar outra coisa. E o cloro, você pulveriza e ele evapora. Ainda mais que a gente vai usar para exportação, né? Não é que só quando você vai usar para exportação que não pode ter resíduo. Não pode ter resíduo nunca, né? Mas aí o pessoal começou a usar o cloro, né? Porque ele tem uma ação, por exemplo, apareceu ali uma fruta que está esporulando. Falei, meu Deus! Aí esse esporo daqui a pouco está em todas as outras frutas, né? Então daí você entra com cloro muito bem pulverizado, porque daí é ação de contato, né? Por exemplo, que daí se está esporulando, esse esporo está nas outras frutas. Aí eu quero matar esse esporo que está ali, para ele não entrar nas outras frutas. Aí você passa o cloro, bem pulverizado, né? E esse cloro logo evapora. Aí não tem resíduo nenhum, é um negócio prático, né? Seria o hipoclorito? Não é clorito, não, a molécula é outra. Depois eu vejo pra vocês. Não é hipoclorito, não. Vê na posterior. É o cloro de Não tá. piscina, não é, Silvana? Hã? É o mesmo cloro que usa para a piscina, não é? Não. Não. É, porque de piscina mata alga, né? É? Mata tudo, né? Bactéria, tudo. E é barato. É uma coisa, por exemplo, em uva também eu usei. Esse ano eu usei. Em fevereiro, que não parava de chover. A gente estava colhendo, começando a colher Cabernet Franc, Sauvignon Blanc. E apareceu uma botrytis lá no negócio. E tinha que... O negócio da botrytis é rápido, o negócio. Ele murcha o negócio em uma semana, né? E para uva para vinho, você colocar um fungicida ali, nas vésperas da colheita, é complicado, né? Aí a gente optou pelo cloro também. Diminuiu bem. Não foi totalmente eficiente, porque algumas bagas o negócio já tinha entrado nela. Aí o cloro não adianta. Mas protegeu bastante. Quer ver, ó? É um produto barato. Ver se eu não apaguei aqui. Mas não é hipoclorito, não. Eu tenho que procurar para vocês o que é. Cálcio. Depois eu vou procurar, se não achar aqui, depois vocês me... Não vou achar aqui agora. É barato, não deixa resíduo, mas é assim, você tem que saber que é um negócio superficial, né? Você nem pode aplicar em horário muito quente do dia, porque senão você vai pulverizando e ele vai evaporando, né? Então você tem que usar ele no... A própria água oxigenada também, né, Fá? Água oxigenada seria o mesmo princípio. Tem que cuidar o horário, que evapora tudo. E a oxigenada tem a oxigenada agrícola também. A gente, lá onde eu tô, a gente comprou, deu R$135, coisas de 40 litros. Dá muito, de 200 ml. É uma coisa muito interessante para usar, porque é baixíssima toxicidade, né? E usar para contato, isso aí. Mas só que essas caldas e outras usadas no manejo orgânico, tem muita gente que fala que usa e fala que não dá, não faz efeito.
não faz efeito porque você não pulverizou direito. Porque, primeiro, elas são cauda de contato. Você tem que pegar todos os cantinhos da planta. Outra, muitas delas, ou porque são vivas, ou porque evaporam, ou porque queimam, tem que ser aplicadas em horário fresco do dia. Como eu disse, né, em grandes cultivos de rosa aqui, Atibaia, que eu dei o exemplo, o produtor tem turno da noite, que algumas caudas têm que ser pulverizadas à noite, porque tem muitos insetos que têm hábito noturno. E se você quiser acertar eles, atingir o alvo, porque o difícil dessas caudas é atingir o alvo. Você pode matar mosca branca com água com trigo. A água com trigo cola a asa delas. Qualquer bicho que voa, água com trigo, você mata, mas só que você tem que acertar nele, né? Você tem que atingir o alvo. E isso que é o difícil. Porque tem inseto, por exemplo, você vai matar um trips na temória. É dificílimo, porque ela esconde ali nos cantinhos, nas escamas das plantas, você não atinge o alvo. O difícil é atingir o alvo, né? Então, às vezes, algumas caudas você tem que usar em conjunto com outro artifício. Por exemplo, uma isca que atrai ele ali, né? Besouro, por exemplo. Alguns besouros você usa cana, usa cachaça para atrair eles ali. Armadilha luminosa. Com o que para segurar ele? Hã? Com líquido para ele cair dentro, né? A armadilha luminosa, Funciona você põe a luz e põe uma bacia de água embaixo com detergente. Porque não pode ser só água. Senão o bicho cai ali na água, aí ele vai na borda, seca a asa e vai embora. Então tem que ser uma bacia, aí você põe água com detergente. Tem gente que põe veneno. Acho que não precisa colocar veneno. O ruim da armadilha luminosa Você pega tudo. é que pega os inimigos naturais também. Principalmente os crisopídeos. Você sabe quem que é o crisopídeo, né? Pois eu vou mostrar foto para eles. Crisopídeos é um bichinho verdinho, eu vou ter que mostrar para vocês isso. Ele tem asinha assim, ó. O adulto é verdinho. Ele é muito frágil, ele morre muito fácil. Mas a larva dele é uma voraz predadora. E como sendo uma larva, ela entra em todos os cantinhos. Aí ela vai comendo ácaro, vai comendo trips, vai comendo pulgão. E ela chama bicho lixeiro, porque tudo que ela come, para ela se proteger, ela vai colocando um esqueleto em cima dela. Aí, você vê que eu vou mostrar para vocês isso. E daí você vê aquele negócio estranho andando, aí os bichos não comem ela. É um predador muitíssimo eficiente. Aí na luz vem os adultos. Então o ruim da armadilha luminosa, a gente usaria em último caso. Funciona para o desfoliador, né? Não, ele funciona para muita coisa. Só que o inconveniente da armadilha luminosa é que pega os predadores também. Vai pegar tesourinha, vai pegar os crisopídeos, vai pegar a joaninha, elas vêm também na luz. E daí mata os inimigos naturais. Eu não sei como é que o pessoal faz a goiaba aqui. A gente foi num produtor de Mogi lá que, muita goiaba, muito abacate, proteção zero e tudo bonito mesmo. Ele falou que só que ele não falou o segredo, né? Ele falou que hoje é tudo cauda biológica, natural, diz que é uma moleza. Então, mas vem cá, vamos lá. Natural, biológico, mas... Não, mas vamos lá. Por exemplo, o Sérgio são 80 anos de manejo biológico. Ele tem um oásis ali. Mas são 80 anos de trabalho biológico. Ele tem um ambiente
muito equilibrado. Esse produtor, você pode perguntar, quantos anos que ele está ali trabalhando? Quantos anos que ele levou para chegar a esse equilíbrio? Agora vai uma pessoa lá e vai querer fazer a mesma coisa num quintal de aterro. Mas é muita goiaba, você não vê uma proteção, você não vê fundo, você não vê nada. Está nesse ponto aí de equilíbrio. Incrível, eu acho incrível. Há quanto tempo ele está lá fazendo isso? Não, já tem muitos anos já. Então, Toquinho, o que é ele? Tem aquele livro lá, a Vida Você não, Secreta eu das sou Árvores. hoje, abacate, goiaba. Não lembro o bairro. é cloreto ou a base do cloro? Não é cloreto não. Não? Cloreto não. Não? Eu esqueci. Produto sistêmico. Então, a gente está esperando ser um químico ali, alguma coisa, né? Falei, meu, tem um saquinho, não tem um furinho, não tem nada, mas... Segundo o princípio do... Olha aqui, gente, vamos lá, vou mostrar para você o crisopídeo, que é importante. Ó, estes daqui, ó, são os ovinhos dele. Olha que coisa mais fofa. Ele põe os ovinhos, cada hastezinha tem um ovinho. Olha que capricho. E ele já põe isso, porque daí tem, esse é o ovo dele. Se vocês verem isso, gente, cuidem. É característico só dele? Eu não sei, o ovinho dele é assim, ó. Pensava que era fungo. Não, eu sei disso. E às vezes tem gente que mostra lá o adulto e quer matar, mas não matem esse bichinho. Eles são seus amigos. A uva tem isso aí. Tem muito, em pomares. Aí o pessoal pensa que é fungo, que quer matar. Não matem, são filhotinhos do bicho lixeiro. Caramba mesmo. Tem que deixar de monopé, essa uva ficar assim. Então, esse aqui é o adulto dele. Olha só que coisinha mais fofa, gente. Olha os ovinhos. Esse aqui é a larva. Aí, ó, a larva, às vezes você pensa que é um inseto que quer matar, né? Parece aquele cara do catapulta. Ó, Parece uma caixa ali na frente. olha ele comendo um pulgão ali, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Qual que é o nome desse trem mesmo? Hã? Crisopídeo, bicho lixeiro. Não sei não, Crisopídeo. Não dá nem pra escrever isso aí. bicho lixo. Beto, tira foto. Aí, ó, ela vai comendo, gente. Olha aqui, ó, e vai colocando o exoesqueleto dos insetos no dorso dela. Porque daí os bichos vê aquele negócio grandão, feião e não come de nojo, fica com nojo daquilo. Quer ver o adulto agora? Vamos ver. Olha o adulto, gente, que fofinho que ele é. Olha aqui, ó. É transparente a asa. É um bichinho muito frágil, né? O adulto ele não come nada. Ou o néctar, sei lá, o que o adulto come. Eu acho que não come nada. A larva dele que come. Comprou um casal pro Fernando aqui. Ah, eu tô vendendo isso aqui. Vamos fazer. Então, não, mas Oi? tem uma... Parece que está em pesquisa. Isso aí para fazer em laboratório. Aí. Comprar um casal, vou começar a criar um pouco. Então, mas você sabe que tem laboratório que já estão vendendo, né? Algumas coisas. Biológicos de crisopídeas tem. Tem crisopídeo? A minha amiga, ela trabalha com crisopídeos. Mas já está em escala de laboratório para poder vender? Já tá vendendo. Olha, gente, maravilha! Você compra no ambiente, aí não fica nada. Isso aqui o que é? É a larva dele, aí ele come os insetos, aí o exoesqueleto do inseto, porque o inseto tem o esqueleto por fora, aí ele coloca os esqueletos no dorso, é um mimetismo de proteção. Ó, a larvinha é essa, ó. Deixa eu bater uma foto. A larva, tá comendo pulgão aqui, tá vendo? Aí ela comeu o pulgão, sobrou o esqueleto do pulgão. Aí ela põe nas costas, para os predadores não comer ela. Ficar com nojo. Que nojo, bicho porco, cheio de lixo em cima. Aí não come elas. Olha aqui. Os laboratórios vendem, mas você não cria um ambiente para ele, não vai resolver nada. Isso, vou chegar lá. Nossa, mas interessante, eu já vi essa Quem bolinha já. quiser, o Interessante. laboratório de agrologia do Biológico de Campinas Então eu não sabia que estava vendendo já. está Olha, fazendo lá. mais uma informação para vocês. Que
Quer ver? Eu vou diminuir para aparecer todos numa foto só, tá? Pera aí. Aqui, ó. Aí aparece tudo numa foto só. Aí, ó, gente, eu pus tudo numa foto só, se quiser tirar. Então tem isso aí, Joaninha já vai ajudar bastante, né? Não, e tem gente que vê isso e fala, como é que eu posso matar isso? Silvana, não sei se é por negócio de eco, essas coisas, mas se fala muito hoje naquele hotel de insetos. Hotel de insetos? É, não sei se você já viu já, porta-tranqueira ali pra atrair insetos. Eu penso assim, que pode atrair tudo ali, bom, ruim. Pera aí, como é que é? Começa de novo. Nunca viu não, é um hotel de insetos. Só faz uma casa assim com bambu, com madeira, com tudo quanto é coisa que atrai os predadores, no caso insetos mesmo. Abelhas solitárias. Então vamos lá, vamos organizar esse raciocínio. Gente, vamos lá. Esses insetos predadores, vamos lá, isso aí é importante para a gente fazer o manejo, né? Esses insetos predadores, eles precisam de muita proteína. A maioria são carnívoros. O que é carnívoro? Ele vai comer um ácaro, vai comer um pulgão, vai comer uma tríplice. Ele gosta de uma picanha. E muitas vezes os adultos deles, ou a fase juvenil deles, às vezes, a fonte de proteína vai ser néctar e pólen. Agora, os insetos praga que vão destruir as nossas plantas, eles são vegetarianos. Eles vão comer flores, brotos, folhas, polpa de fruto. Então a diferença é essa. Às vezes você pode usar alguma coisa que os carnívoros gostam. Porque nesse hotel de bicho aí, você falou que põe o que ali? Não, na verdade, parece uma coisa meio que de brincadeira, de ecoturismo, mas às vezes você pode dar uma finalidade para aquilo. A ideia é para abelhas solitárias, insetos, você monta como se fosse uma parede ali de bambu, madeira, várias coisas, um refúgio. A ideia é o que ele falou, um refúgio. Então de repente você pode usar materiais que são favoráveis. Então, vamos lá, essa palavra refúgio. Cria um vegetal para eles. Né? Então, é isso que eu quero chegar. Para os predadores, por exemplo, como ele falou, não adianta nada você comprar um ácaro predador, comprar um crisopídeo. Tem até tríplice predador. Você comprar, aí chega lá. Isso não se mantém. Tipo assim, vamos lá. Aí você comprou um ácaro predador. Aí o ácaro predador vai lá e come todos os ácaros vegetarianos. Porque geralmente esses predadores, eles são maiores e mais rápidos que os vegetarianos. Aí o ácaro vai lá e come tudo. Se acabar os ácaros vegetarianos, ele vai comer o quê? Ele vai virar vegetariano também. Ele vai virar uma praga. Então, quando você mexe com esses insetos praga, você tem que fazer um manejo adequado. Principalmente com áreas de refúgio. Essas áreas de refúgio são plantas, ou renque de plantas, que tenham principalmente flores brancas, amarelas, que tem bastante pólen e néctar. Porque daí, se não tiver a picanha, ele vai comer pólen e néctar como fonte de proteína. E essas pólen e néctar, às vezes, muitas vezes, servem de alimento para uma outra fase dele. Uma fase juvenil, por exemplo. Porque tem inseto praga que a fase juvenil é predador e o adulto é predador. Nesse caso do crisopídeo,
Só o filhote que é predador. O adulto possivelmente não come nada ou vai comer néctar. Ou tem predadores também que a fase juvenil come néctar e pólen e a fase adulta come carne. Então tem que ter essas áreas de refúgio no pomar para ser mais eficiente. Uma área que ele fica ali ou comendo néctar ou fica escondidinho e depois vai comer a carninha dele. Você não vai poder ficar usando muito inseticida também. Alguns ácaros predadores aguentam mais pulverizou um acaricida. Ele aguenta a acaricida mais do que o vegetariano, mas não tanto também. Então tem que evitar usar, por exemplo, um crisopídeo desse aí. O adulto é super frágil, né? Então tem que ser um manejo, o horário que você aplica, como que vai aplicar. Não é só comprar lá e jogar o bichinho lá, né? Tem todo um manejo para isso. Mas quando eu participava da manejo integrado de morango, teve um estudo, foi do Rio Grande do Sul, uma universidade lá, com ácaros predadores no morango, porque ácaro é muito sério no morango, né? Então eles fizeram a análise de rentabilidade, até rentabilidade, com o uso de ácaros predadores, né? O custo ficou quase o mesmo. Ficou quase o mesmo, estatisticamente igual. Você usar veneno e usar o ácaro predador. O custo ficou estatisticamente igual. Só que você não usou veneno, né? E para um manejo integrado, isso aí foi positivo. Né? Então, essas opções aí de uso, tem que ser feita essa pesquisa. Até o nível de rentabilidade. Porque às vezes o negócio pode ser muito bom, porque uma coisa dessa aí, você vai usar um certo mão de obra a mais para manejar o bicho. Mas daí você vai pulverizar menos. No caso do morango, diminuiu a produtividade do morango em 10%. Mas isso não quer dizer nada. Não é porque diminuiu a produtividade, você vai ficar desesperado. O que importa é a rentabilidade. Diminuiu a produtividade do morango, mas você gastou menos. Se um compensar o outro, né? Sim, compensou, foi estatisticamente igual. Ah, sim. Então convém. Você entendeu? Porque às vezes você fala, nossa, diminuiu, eu estou perdido, vou estar dando prejuízo. Não é assim. O que importa é o resultado da rentabilidade. E os custos ambientais e qualidade de vida, aí não tem discussão, né? De repente você podia ter até uma rentabilidade menor e não está usando tanto veneno, né? Se contar que você manter sem, você tá com o predador na área, né? Além disso, então vamos lá, vamos mais além. Essa pesquisa, eu acho que abrangeu 2 ciclos. De repente, Pedro, se eu fosse avançando em vários ciclos, e a rentabilidade vai aumentando. Certo? Porque quando vocês observam o resultado de pesquisa, vocês têm que analisar vários aspectos. Às vezes aquele resultado ali foi numa determinada condição. Você não pode pautar o seu raciocínio naquele resultado só. Você tem que fazer uma prospecção futura ou uma prospecção em outras situações.
Naquele caso ali, em 2 ciclos, foi estatisticamente igual. E diminuiu 10% da produtividade do morango. Só que tem outras coisas. De repente eu posso analisar a qualidade do morango. Por exemplo, né, no manejo orgânico da uva da Embrapa. Eles analisaram a qualidade da uva. Fizeram... como é que chama aquele teste? Teste de... Esqueci o nome agora. Diversidade? Não, de que você dá para a pessoa degustar. Como é que chama? Sensorial. Sensorial, análise sensorial. Eu acho que uma pesquisa tem que ir até análise sensorial e rentabilidade. Análise sensorial é o quê? Faz uma degustação às cegas com muitas pessoas de várias idades, várias classes sociais. A uva orgânica ficou mais gostosa, de mesa, né? No caso do PNH. Ficou com teores. A análise sensorial, resumindo, o pessoal gostou mais da uva orgânica do que da outra. Foi uma análise estatística. Você não tem discussão. Ah não, porque é criança, porque é uma classe social. É uma análise estatística. Com dezenas de pessoas de várias classes sociais, analisando vários aspectos. Resumindo, ficou mais gostoso que a outra. Então, por exemplo, se morango aí, de repente, se ele ficar mais gostoso, eu não posso vender ele mais caro? Pode até ter 10% a menos de produtividade. Mas você consegue agregar valor dele. Não é? Por isso que eu tô falando, às vezes o resultado ali, você não pode analisar, você tem que analisar aquele resultado em vários aspectos, né? Certo? Vamos dar uma levantadinha então, gente? 10 horas?